começando o Virou uma Chave, o bate-papo semanal de 4 atores que estão ensaiando uma peça e resolveram criar um podcast para conversar sobre a vida. Eu sou a Vanessa Balsalobre. Eu sou o Leandro Pérez. Eu sou a Suzana Oliveira. E eu sou o Diogo Matos. Tudo tem uma primeira vez, né? Agora, a nossa conversa de hoje é sobre quais são as nossas próximas primeiras vezes. Gente, eu vou falar um negócio que eu tenho muita vontade de fazer e eu quero fazer pela primeira vez, que é andar de helicóptero. Gente, eu não sei porquê, tem um encantamento, assim, o helicóptero. Pode parecer uma bobagem, mas desde criança eu olhava para o helicóptero e achava uma coisa, assim, incrível. Eu lembro a primeira vez que eu andei de avião. Já não era criança mais, já era adulto. Então tem aquele friozinho na barriga a hora tanto do pouso como da decolagem. Para quem nunca viajou de avião e pela primeira vez, tem um encantamento de ver a cidade se afastando e você ali pelas nuvens, tal. Eu não fiquei com medo, mas o helicóptero, ele sempre ele é pequenininho, assim, e daí você fica com aquele fone de ouvido, parecendo que você é repórter da Globo, assim, sabe? De jornalismo. Tá ali no Globocop. Então eu sempre quis andar de helicóptero, assim, uma coisa assim de criança. E isso é uma coisa que eu quero fazer, um desses sonhos, assim, de vontade de fazer pela primeira vez, bem infantil mesmo. Tenho muita vontade de fazer. Não acho infantil, eu adoraria também de viajar de helicóptero, porque deve ser muito mais emocionante do que avião, por conta do medinho que deve dar. Mesmo porque o helicóptero, ele é mais instável, acredito eu, né? Tem essa coisa do Mudando de medo. opinião, acho que eu não vou mais. A gente pode combinar de ter essa primeira vez juntos. O que você acha? Eu acho legal a gente viajar assim, porque tem uns passeios, eu acho, que eles fazem por São Paulo. E aí o mais legal que eu acho é que, tudo bem, o avião você tá lá em cima, vê tudo de cima, tudo pequenininho, e o efeito das nuvens, isso eu acho muito louco. Só que o helicóptero, ele consegue passar perto, né? Então, eu acho que deve dar mais uma sensação de, tô voando, não sei. Porque eu acho que paraquedas eu teria medo, essas coisas eu teria medo. Eu acho que o helicóptero seria o tipo de viagem de medo que eu teria menos medo. Eu lembro que quando eu era criança teve uma fase que eu achei que helicóptero não tinha porta, porque sempre que eu via era um repórter assim meio pendurado pra fora e falando uma coisa, sabe? Aí eu lembro que eu era criança e eu ficava, gente, mas não tem porta nisso, tipo, as pessoas não caem como? Não voam as coisas assim, sabe? Não levam nada, né? Não pode levar nada no helicóptero. Tem isso. Eu tinha essa crença. Você pode pedir pra viajar de porta aberta. Então, o que você falou, Lê? Como que ela entrou ali? Como essa pessoa, como ela entrou ali que não tem porta? Não que não tem porta, tipo, é completamente que fechado. Que é completamente aberto. Não tem porta pra fechar, entendeu? É aquele perigo de vida mesmo. Você respirou, deu uma risada, tropeçou, você cai, já era. Sim, eu acreditava nisso. Eu tenho um conhecido que o pai dele foi piloto muito tempo. Quando ele estava se aposentando, ele começou a pilotar helicóptero. E ele foi contratado por um desses fazendeiros mega ricos para sair do Brasil e ir de helicóptero até os Estados Unidos, margeando o Oceano Atlântico e parando em todos os estados no Brasil e depois todos os países da América Central, até chegar nos Estados Unidos. Ou seja, ele passou por todos os lugares. Foi para o México, para o Panamá, passou em Fernando de Noronha. Imagina fazer essa viagem, que doideira! Caramba, gente, mas imagina pedido de liberação de pouso em cada lugar, porque acho que deve ter uma distância limitada, né, que o helicóptero pode percorrer, que não faço ideia de quanto seja. Mas imagina, toda vez, gente, tô chegando, tem lugar para eu parar? Tô chegando de novo. Como é bom ser E milionário. bagagem, não leva, né? Compra tudo em cada lugar. Compra tudo lá, mesmo. Chegando em Miami. O menor dos Mas em problemas. cada lugar tem que comprar, né? Ai, gente, nada sustentável essa viagem, fazendeiro rico, sério. Gente, e uma coisa que eu pensei assim, né, que a Van falou, eu acho que dentre os radicais, o helicóptero é uma coisa, né? É um radicalzinho. Quando eu comecei a pensar em coisas que eu quero fazer pela primeira vez, veio o paraquedas assim rapidamente, né? Pra todo mundo, eu acho. Só que eu tenho medo. Então eu também coloquei assim, fazer algum esporte radical.
local. Então, sei lá, um rafting, sabe assim, nas corredeiras, algo do tipo, escalar uma montanha, uma coisa assim, sabe? Acho que é uma coisa pra fazer pela primeira vez na vida, né? Umas experiências Sim, de eu medo. fico. Tem gente que é viciada em adrenalina. Tipo, a minha irmã saltou daquele bungee jump da África, que é, sei lá, um dos maiores do mundo. Tipo, nem a pau, gente. Nem a primeira vez, nem a última. Porque eu acho que se eu saltar de um negócio desse a primeira vez, vai ser a última, porque eu tenho um troço. Eu ia ser que nem aquelas pessoas que fazem vídeo quando fazem salto de paraquedas, que tem. Ela fica de mochilinha, né, com o cara, com o instrutor, e o vídeo para ter de recordação depois, e a pessoa tá aqui tombada, com a cabeça chacoalhando porque desmaiou. Eu ia ser essa pessoa. Eu acho que eu ia ter muito medo. Então, tipo, era a primeira vez do salto, eu morria no meio, eles me recolhiam e daí já cremava, porque Eu também. Eu também seria essa pessoa. Eu jamais ia pular de paraquedas, qualquer coisa assim, porque só de pensar eu já começo assim, ó, tremer e não é pra mim. Eu acho que eu ainda, pelo menos neste momento, não tenho coragem. Não tenho coragem. Não sei se vou fazer isso pela primeira vez ou alguma vez, mas pra mim é só de pensar já me dá assim um desesperinho assim. Não, E não sei. tipo, um rapel na Ponte Sumaré, Ai, uma asa não, acho que delta, não também. Acho que não. umas coisas mais tranquilas também não. Um rapel na rapel eu Ponte Sumaré. adoraria, mas Super. não na Então, Sumaré, com o carro passando embaixo. é R$ 35, gente, eu descobri. É Pra descer de mesmo? rapel na Sumaré. Aham. Olha, quem sabe a gente não faz pela primeira vez, então. Rapel na Sumaré. Ouçam esse episódio até o final, hein, galera? Porque pode ser que tenha gente gritando e carros atrás. Um rapel do Sumaré. É porque acho que eu entendi que a gente está num grupinho assim, bem low profile, assim, zero aventura. Então, nossas. Então, e quando eu penso em coisas pra fazer pela primeira vez, vem umas coisas meio assim, diferentes, né? Umas coisas meio que vão te colocar em risco, em perigo, sei lá. Porque eu pensei, assim, uma coisa que eu nunca fiz e que eu acho que eu quero fazer: viajar sozinha. Aí, assim, viajar sozinha deve ser uma experiência legal, mas também, dependendo de pra onde você vai, deve ser uma experiência meio estranha, assim. Aí eu coloquei também, ficar num hostel, nunca fiquei num hostel, acampar. Sabe, coisas meio. Não, ficar num hostel não é estranho, gente. De repente, ficar num hostel sozinha. Então, exato, ficar num hostel sozinha. Viajar sozinha e ficar num hostel. Não sei. Eu acho que eu preciso fazer isso pela primeira vez também. É uma superação, porque você fazer uma viagem sozinha e aí, de repente, ficar num hostel e conhecendo pessoas, é uma baita aventura e você tem que se sentir segura mesmo para fazer. Eu acho que é uma adrenalina para se fazer uma primeira vez. É uma coisa que eu Né? gostaria de fazer. Eu não posso te convidar porque sozinha, né, Su? Eu ia falar agora, eu falei assim, vamos fazer viagem sozinha, a gente fica cada uma num quarto Sozinhas do mesmo juntas? hostel. Vamos viajar sozinhas juntas? Eu lembrei da minha primeira vez, a primeira vez que eu viajei sozinho, e hoje eu olho para trás e falo assim, mano, por que que eu fiz isso desse jeito? A viagem foi ótima, mas eu me inscrevi, logo que eu terminei a faculdade, eu me inscrevi num curso de assistência de direção e continuidade no Festival de Tiradentes. Até aí, tudo bem, era um curso gratuito, muito legal. Ok, sabe o que eu fiz? Eu fui. Eu fui sem hotel, sem nada marcado. Eu fui. Então, assim, eu peguei o ônibus e fui. Cheguei lá. Ah, não, e para chegar lá ainda tinha que pegar um ônibus de madrugada numa cidade lá em Minas. Eu cheguei com mala. Ia começar o curso no dia seguinte, eu não tinha onde ficar. Eu comecei a andar a cidade perguntando em cada hotel, em cada pousada, quanto que custava. Mas você nem cogitou, assim, entrar na internet, procurar um hotel? Eu não sei, eu acho que, tipo, 2004, isso não era muito comum, assim, acho que as coisas eram mais raiz. Eu Tipo, São fui, Carlos era assim, você pedia carona no meio da avenida. então eu Eu vou fazer a simplesmente mesma coisa. fui. E assim, imagina, se não tivesse lugar em hotel, eu fui. Hoje eu olho para trás e falo, mano, o que que eu tava fazendo? E o que é mais engraçado, eu fui e encontrei um hotel que era bem barato, porque daí eu tinha um valor máximo que eu podia gastar. Eu consegui ficar lá com café da manhã nesse hotel que era bem barato. E no segundo ou no terceiro dia do Festival de Tiradentes, que é incrível, tudo é gratuito, assim, as oficinas, os bate-papos, as sessões de cinema que acontecem na praça, tal. E daí, de repente, eu tô assistindo um filme e escuto assim, Diogo? Daí, quando eu olho para trás, tá a Nanda lá. Então, eu encontrei amigos da faculdade
no festival, foi muito engraçado. Aí não ficou mais sozinho. Mas você imagina que é um festival grande, numa cidade pequena. Então o risco de você chegar lá e ter que pedir para ficar na casa de alguém, de um desconhecido, era grande. Porque imagina, você chegar lá, tá tudo lotado, não tem mais hotel. Ou então os que tem, as pousadas, são todas as mais caras. Você teve sorte Eu foi tive ousado. sorte. Nossa, foi muito ousado. Olhando hoje, eu falei assim, mano, não reconheço esse Diogo, porque eu sempre sou muito precavido. Você falando agora de viagem, eu lembrei também da primeira vez que eu fiz uma viagem de avião e foi a primeira viagem internacional que eu fiz. Então foi tipo muito legal. Foram vários mistos de coisas juntas, assim, tipo de muitas emoções, de tudo muito diferente. E aí eu pensei assim, nossa, como seria ir para primeira vez, tipo, em Nova York, que eu tenho muito sonho de conhecer, ou a primeira vez ir para o México, que é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Então eu fiquei pensando assim, nossa, se naquela época também, que eu não imaginava, que eu nunca tinha passado pela minha cabeça que eu ia sair do Brasil, eu tinha feito 15 anos e minha tia mora no Chile. Então eu fui para casa dela com ela, né? E aí foi muito legal a experiência, assim, né, de andar de avião pela primeira vez, então já dá aquele negocinho, né, friozinho na barriga, e tudo é muito novo. E aí pessoas falando em outra língua, que aí isso ainda deixa mais assim, nossa, que legal. E aí eu falava zero espanhol, zero, 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 zero. Só que eu tinha aprendido com Nível de RBD. espanhol, eu ia falar isso, nível de espanhol, RBD. Exato, eu só sabia o que eu tinha aprendido com a Mia, e era isso. Então, a minha tia que fazia todo o trâmite de falar, né? Então, foi muito legal. E aí eu fico pensando, meu Deus, e quando, tipo, for para Nova York, assim, e nas peças da Broadway, tipo, fazer todas essas coisas pela primeira vez, deve ser muito incrível, muito incrível. Lê, você viu neve no Chile? Não, da primeira vez que eu fui, estava um calor, assim, um calor de 50 graus, muito quente. E da outra vez que eu fui, o mais próximo da neve que eu vi, assim, foi muito de longe num vulcão, assim, tava meio cheio de nevinha, assim, em volta, mas também era janeiro, assim, então não tava nada de frio. Coisas para fazer pela primeira vez na minha vida: ver neve. Com Nunca certeza. vi neve. Eu E também quero ver neve. Nunca mais vi. uma coisa pra gente fazer junto, hein? Caramba, esse episódio é de Já marcar eventos. é isso, gente. Pronto. Vamos jogar para 2024, assim a gente já consegue uma graninha, vai tranquilo, porque Sim, 2023, gente, muito trabalho, muito podcast, muita peça, sim. muito filme. Agendado. Eu quero ir pra Aspen com a Anitta, usar aqueles macacões lindos que ela posta, Esquiar, sabe assim? Sim, tá Tem que certo. fazer, se for para Aspen, tem que fazer a foto de biquíni na neve. sim. Por favor, Bom, tem que ter uma foto de biquíni na neve. tá bom. Tá, primeira vez, Aspen, foto de biquíni na neve. Não, é que eu tenho uma primeira vez que eu tenho muita vontade de fazer, um sonho. Eu não sei se vai existir essa primeira vez. Não, vai existir essa primeira vez. Eu queria nadar com golfinhos, gente. Tipo, passar a mão assim, sabe? Segurar aí nadando com eles me levando. Eu queria muito fazer isso. Talvez esse seja um pouco infantil de Eu tinha esse sonho de criança de nadar com golfinho, meu Deus. É que eu acho a coisa mais linda quando eu vejo, assim, era o meu sonho ver golfinhos no mar. Você tá assim, as pessoas fazem vídeos, né, estão de barco e os golfinhos vão nadando junto. Eu vi um tempo atrás, numa viagem que eu fiz, mas foi muito rapidinho, assim, tipo, olha lá o golfinho. Aí a gente viu duas subidinhas e descidas e acabou. Foi bem rápido, mas já senti, assim, esse gostinho de primeira vez. Mas eu preciso da primeira vez de passar a mão, assim, sentir a textura deles. E eu acho o golfinho muito fofo. Então, primeira vez, nadar com golfinhos. Vou botar na lista. Uma coisa que eu acho que, assim, todo mundo tem que fazer na vida, assim, e que eu já fiz pela primeira vez, que é nadar em alto mar. Nadar sem sentir o chão, assim, sabe? O dia que eu nadei, foi engraçado. Eu tava bêbada na praia, assim. Aí eu e a minha irmã, ai, banana boat, banana boat. Gente, vamos andar de banana boat. Ai, por que não, né? As duas assim, ó, vamos, claro que sim, andar de banana boat. E aí foi assim, que a gente foi até, né, alto mar, assim, aí parou um momento, pulamos, subimos, essas coisas. Então, assim, eu tenho que fazer essa experiência sóbria, né, pra ver se eu vou ficar com medo, porque naquele dia eu tava assim, sereia, sereia, gente.
Desumida. A minha experiência. Foi maravilhoso. Mas pelo menos você conseguia subir de volta, né? A minha experiência foi minha tia levando todos os sobrinhos, né? Eu, todos os meus primos. Só que o cara derrubava a gente, virava banana e minha tia não conseguia subir. E aí, Isso não pode mais acontecer. Ele não pode mais derrubar. Ele só para e aí você pula. Foi proibido olha que sem fazer graça. aquelas quedas assim. Ah, Porque é? deve ter acontecido uns acidentes, né? A minha E tia eu não foi um conseguia sufoco pra subir, na subir. verdade. O cara que me puxou, o cara que dirigia a lancha, ele vinha e ficava puxando as pessoas, assim, como se elas fossem leves. Tinha muita força. E Mas foi içando a galera do... Exato. Foi uma cena ótima. Mas enfim, eu quero repetir a experiência agora, pulando de um barco. Sóbria. Sóbria, sóbria. E Ai, tô pode ser no pensando. Rio de Janeiro, porque eu nunca fui no Rio de Janeiro, então também é uma coisa que eu quero fazer pela primeira vez. Eu posso, sei lá, fazer um passeio de uma lancha, aí alto mar, de repente. Ah, No pode ser Rio em de Janeiro. Búzios. Pode ser em Búzios. Nunca fui, gente, nunca fui pra nada ali do Rio. Mas eu quero conhecer o Búzios, Rio, André. tipo, sabe? Sim, a cidade do Rio de Cristo, Janeiro. praias, assim, Posto 9, Arpoador, os pontos turísticos, sabe? Nunca fui pro Rio de Janeiro, gente. Eu só fui no aeroporto do Galeão. Check. Fui. Galeão, check. É, Mas turistar no Rio de Janeiro pela primeira preciso. vez. Eu passei a virada do ano em Copacabana e foram os fogos de artifício mais lindos que eu já vi na vida. E assim, uma energia foi assim de beleza. Eu acho que todo mundo precisa ter essa experiência, uma experiência de primeira vez assim maravilhosa, de arrepiar, assim, porque tocam umas músicas, é muita gente, mas é muita gente naquela vibe do Ano Novo que a gente conversou no podcast sobre Ano Novo. Então vale muito a pena passar a virada ali no Rio de Janeiro, na praia. A minha primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro não foi tão agradável, porque eu fui para o Rock in Rio, que ia ser o show da Lady Gaga, e aí a Lady Gaga não veio. E aí eu fiquei no Rio frustrado. Tan, tan, tan. Eu ia falar muito dessa primeira vez, porque eu ia falar, eu preciso de uma primeira vez que vocês três já foram, que é ir num puta show enorme, e eu pensei exatamente no Rock in Rio. A Su não foi no Rock in Rio, né? Mas você foi em outros, né? Você não foi nesses, sei lá, Lollapalooza da vida? Eu preciso ir num show grande, lá Rock in Rio, Lollapalooza, pela primeira vez, porque tá aí uma coisa que eu nunca fiz. Então, gente, me levem, me levem. Então, eu nunca vivi um festival também, assim, grande o dia inteiro. O Lollapalooza eu já fui uma vez no Onyx Day, mas teve, assim, durou pouco, né? O Lê e o Di foram no mesmo dia que eu. E, sei lá, deve ter durado umas 3 horas, 4 horas o evento. Não sei. A gente foi quando foi o Sam Smith, né, que foi bem bonito, mas é bem diferente a experiência do festival, porque no Rock in Rio você chegar cedo, passar por diversos palcos, né? A gente chegou no Rock in Rio logo que abriu e a gente foi sair, sei lá, 2 da manhã. Então foram muitos shows Sim. que a gente acompanha. E como a Lady Gaga não foi, então a gente não ficou ali na grade esperando o dia todo. Então a gente circulou bem. Então a gente foi para a Roda Gigante, tinha uma arena de games lá, a gente andou bastante por ali. Foi como experiência de festival, achei bem legal. O festival em si é muito legal, assim, dá para você fazer bastante coisa, dá para você assistir bastante shows, dá para você ir nos brinquedos, tipo montanha-russa, roda gigante. É bem legal o evento, muito legal. Tirando a parte ruim, que a Lady Gaga não veio, o resto do evento foi muito bom. Uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer e eu ainda não fiz é ir em um show durante uma viagem internacional. Então, tipo, assistir o show da Rosalía na Espanha, assistir o show da Alicia Keys em Nova York, sabe assim? Um show fora do Brasil, assim, de um cantor bem legal. E tenho muita vontade de fazer isso. Eu nunca saí do país, então eu tenho muita vontade de conhecer outros países, assim, e seja ir para Europa, ou seja, aqui na América Latina, eu tenho vontade de conhecer Buenos Aires, eu tenho vontade, assim, de estar numa cultura em que eu não domino o idioma, então como eu vou conseguir me virar, assim? Tenho vontade de ir para Portugal, mas acho que Portugal é bem mais fácil, né? Então, tá num lugar, assim, que você sente realmente Você sente, não, você é o estrangeiro numa lógica diferente daquilo que você está acostumado. Isso eu tenho muita vontade de fazer. Eu tenho vontade de ser convidado para uma premiação na qual estou concorrendo. Tenho muita vontade, muita vontade. Isso deve ser muito legal. Você, tipo, sei lá, prêmio Multishow, não sei, num canto, então não dá para ser nesse. Mas, sei lá, MTV Miau,
melhor podcast, sei lá, pode ser isso. Tenho muita vontade de ir numa premiação na qual eu estou concorrendo. Deve ser muito legal. São muitas primeiras vezes aí. Ir na premiação, concorrer na premiação e a gente ainda pode colocar o ganhar o prêmio. Passar no tapete gente. vermelho. Deve ser muito legal. Eu já imagino a nossa foto assim, nós 4, tipo, belíssimos. Sim. Nossa. Sério. E vocês já sabem Deus que eu tenho até roupa para este evento já. Sim. Amo. Já anota também essa primeira vez. Gente, quando a gente estava na faculdade, eu fiz um curta chamado Meu Amigo Girassol. E quando a gente estava no último ano da faculdade, teve um festival de cinema universitário no Rio de Janeiro. Então foi a minha primeira vez no Rio de Janeiro, foi essa vez. A gente foi para lá porque a gente foi convidado para esse festival. A gente estava no último ano de faculdade, então vamos. Então era mais a festa de ir para o Rio de Janeiro, nunca tinha ido. A gente foi de ônibus, né, horas viajando. E fomos na Universidade Federal Fluminense. E daí, na hora de anunciar os vencedores, melhor curta-metragem, Meu Amigo Girassol. E eu que tinha que buscar o prêmio, que eu era o diretor. Mano, eu lembro, quando eu subi no palco, quem me entregou o prêmio foi uma cineasta, a Lúcia Murat. Meu coração tava batendo muito forte, assim, e a primeira coisa que eu falei foi: nossa, que estranho, eu nunca ganho nem rifa, eu tô ganhando um prêmio de cinema. E isso ficou na minha Mano, memória. eu não sabia disso, Di, que demais. E daí, Gente, que discurso perfeito. e depois, Né? e foi muito emocionante, porque depois eles passam os curtas premiados, eles passavam os curtas premiados, e quando terminou, tem uma socialização, tal, veio uma pessoa conversar comigo e falou assim: olha, tudo bem que você nunca ganhou rifa, sorteio, nada assim. Continua trabalhando com arte que você vai ganhar outros prêmios. Eu fiquei tão feliz por ter escutado isso da pessoa, porque ele curtiu o Meu Amigo Girassol, então isso ficou muito na minha memória. Que lindo, porque é isso, não é a sorte, né? Seu trabalho, que irado. Então, bora ganhar outros, né, Di? Opa! Então, falando de trabalho, uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer é uma turnê pelo país com uma peça, se possível, de comédia. Eu consegui viajar em algumas cidades do interior de São Paulo por um circuito de uma peça que eu dirigi, mas daí eu não era o ator. Eu quero estar no palco como ator com plateias diferentes. Eu quero ir para o Nordeste, para o Norte, para o Sul. Eu tenho muita vontade de conhecer o país como ator, conhecer esses palcos, ver uma piada dando certo para uma plateia e ela entrando meio estranha para outra, eles dando risada de outra coisa. Eu tenho muita vontade de, pela primeira vez, fazer uma turnê pelo país. Ai, falando em peça, eu tenho, na verdade, uma vontade de uma primeira vez para superar um trauma, que eu acho que eu já contei para vocês, mas de fazer um musical. Eu fiz um teste para o musical Mamma Mia e foi a maior vergonha, o maior mico que eu já paguei em toda a minha vida. Antes, eu não sei, agora não chama mais Teatro Abril, né? Era no Teatro Abril a audição e eu tive que cantar no palco do Teatro Abril e minha boca começou a secar, eu comecei a ficar nervosa, eu desafinei horrores, foi horrível, foi bem traumatizante, assim, porque, enfim, óbvio que eu não ia passar, paguei mico e tal, mas eu ainda quero, acho que com mais maturidade, quando eu estiver mais madura como atriz, e na cara de pau mesmo cantar, porque, enfim, não sou uma cantora, não posso ganhar um prêmio na MTV. Mas eu gostaria de fazer um musical só para superar esse trauma, assim. Então, de repente, tá no palco do Teatro Abril, desses palcos imensos, fazendo um musical como atriz, cantando lindamente. Pode ser como coro também, não precisa ser protagonista. Não passa essa questão, pode ser coro mesmo. Uma participaçãozinha especial, vai, um pequeno destaque. Mas gostaria de fazer, assim, pela primeira vez para superar esse trauma, dessa grande vergonha que eu passei na minha vida, esse grande mico. Um dia a gente pode fazer um episódio sobre micos e eu conto com mais detalhes. A minha primeira audição de musical foi traumática também. Foi pra Romeu e Julieta canta Marisa Monte. E foi assim, horrível. Horrível em todos os sentidos. Eu tinha 17 anos, eu desafinei na hora que eu fui cantar. Eu fiz uma cena horrível, porque era um texto que eu recebi só a minha parte. Eu cheguei lá e tinha um menino pra contracenar comigo. E eu não sabia me relacionar com ele. Enfim, foi péssimo. Ivan, eu acho que você tem super
a ver com musical. Não sei, assim, eu te vejo no Teatro Renault, no Teatro Santander, fazendo ali uma peça, um musical. Adoro. A coisa que eu quero Chama fazer, Renault. Renault é o Abril, né? O Abril agora é Renault. acho que sim. Eu quero gravar um longa-metragem e uma série. A série, assim, sempre que eu penso em vou gravar uma série, eu penso, quero gravar uma série sendo protagonista. O longa, não vem isso. Tudo bem, pode ser uma ponta. Mas a série, protagonista. Eu já quero ser protagonista no longa. A gente pode inverter. Na série eu faço ponta para você para você ser protagonista e no longa eu sou protagonista, você é a melhor amiga da protagonista. Primeira vez também, check, fechou, tá na lista. Eu tenho muita vontade de fazer uma série adolescente. Eu assistia muita série quando eu era adolescente, então eu tenho muita vontade de estar numa série adolescente. Eu tenho muita vontade de fazer uma série assim, bem para o público jovem. Eu tenho muita vontade de fazer eu não sei se o nome é Romaria, Andança, Caminho, como o Caminho de Santiago, ou ir andando de São Paulo até Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho vontade de fazer uma caminhada ritualística, espiritualista. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Vocês têm alguma vontade de primeira vez assim mais estranha, mais diferentona? Não é nenhuma vontade, mas eu acho que é uma coisa assim que eu faria uma vez na vida. Ir numa praia de nudismo, naturismo, eu não sei muito a diferença, mas Eu acho que é ficar a mesma pelada na coisa, né? praia. Ficar pelada na praia. Tem diferença. Eu sei que tem diferença. É? Vale ficar pelada na praia sem ser na praia de nudismo ou naturismo? Vale, pode ser só uma prainha ali deserta em abril. Polêmica. Então essa eu já fiz. Conte! Ai, gente, Praia do Espelho na Bahia, quando não tem ninguém, assim, ó. Eu recomendo nadar pelada no mar. Num mar gostosinho, né? Vamos combinar, sem uma onda muito forte, uma coisa tranquila, assim. Eu recomendo, dá uma liberdade gostosinha. Olha, nadar Já pelado, pensou ou no tomar um. mar, ou numa cachoeira, assim, muito boa a ideia. Não é? Olha, a cachoeira não testei ainda. Nada pelada no geral. Eu nunca fiz também. Achei É a boa primeira interessante. E no mar, realmente, tem que ser num mar calminho, né? Porque já pensou tomar um caldo pelada? Não assim, deve ser o mais agradável. toda torta. Entra- Deve ser muito legal. Virando uma cambalhota e entrando areia por tudo que é lado, não vai ser legal. Entendeu? Não vai dar pra mim. Escolha uma praia calma. Uma coisa que eu vou fazer esse ano em breve pela primeira vez, que eu vejo os vídeos e eu falo, nossa, eu quero muito ir num quiroprata, que faz que me, tipo, virar a coluna do avesso, assim, daí depois desvira e te coloca reto. Esse ano eu vou num quiroprata pela primeira vez. Falei que eu tô indo? Não, você faz tudo pela primeira vez antes que a gente, menos em show. Eu já fui também no Quiro. É maravilhoso. Maravilhoso. E tem algumas coisas assim, essas comidas chiques que eu nunca comi. Então, nunca comi caviar, nunca comi lagostim, nunca comi vieira. Então, eu tenho vontade de comer umas comidas assim, ultra chiques, assim, num desses restaurantes badalados, caríssimos. Isso eu nunca fiz. Tenho vontade de ir num desses, convidar todos vocês e falar, gente, pede o que vocês quiserem que hoje eu tô pagando. Aqui eu tenho vontade de ganhar pela primeira vez na Mega Sena. Gente, eu juro que quando eu fui pensar em primeiras vezes, eu pensei assim, ó, ir num restaurante de estrelas Michelin e pagar a conta. Sabe assim? Tava Não é emocionante. no coisas pra fazer, sim. E eu nunca comi essas coisas chiques também. Eu confesso assim que eu não tenho vontade, mas, né, é chique. Então eu comeria um caviar ali, uma coisa assim. Eu não precisava comer um caviar, mas uma coisa bem gostosa nesses restaurantes chiques e pagar a conta, gente, porque automaticamente, se eu fizer isso pela primeira vez, quer dizer que eu vou ter uma boa grana e não vou estar me preocupando com nada, porque eu vou pagar a conta de geral. Então já, ó, tá lindo. Eu tenho um pouco uma questão com, tipo, como que é, lagosta. Se vir, assim, sabe, um siri com as patinhas, assim, todas assim, pra cima, eu não vou conseguir. Eu vou olhar e vou falar, meu Deus, não. Aí não vou querer, sabe? Tipo, quando vem um camarão no bafo e aí ele vem com as antenas e todas as coisinhas dele, assim, já me dá aflição.
Eu fico com um pouco de. Sim, então, se vir assim, com certeza eu não vou comer. Hoje tem siri, mas eu não vou querer. Gente, e numa, sei lá, nesses criadores, gente que deixa os passarinhos enjaulados assim e sair abrindo tudo e falar: voa, voa pra liberdade. Mas aí Enlouquecer já a não é coisa pra pessoa fazer pela primeira vez, né? É uma coisa pra. para fazer pela última, né? É uma experiência, assim, diferenciada. Ah, tô pensando em coisas ousadas, vai. Sabe o que eu nunca fiz pela primeira vez? Super ousado, super, nossa, radical. Pescar. Nunca fui Ah, não pescar, gente. acredito, Su. Você precisa ir pro Nunca interior com pesquei. nós. Nunca, nunca. Nem num pesque Eu já pague fui, assim. Olha mas aí. não de barco, né? Eu fui uma vez no sítio da minha bisavó, tinha um lago de pescar. E aí eu sempre falei muito. E aparentemente não pode falar quando se está pescando, porque senão o peixe vai embora. Era isso que eu ouvia. E aí eu falava É real, muito. Lê. É real. O barulho E espanta os aí era um peixes. saco para mim ter que pescar e ficar lá porque tinha que ficar quieto, não podia falar com ninguém. E aí eu falava, gente, que saco, mas eu não posso falar. E qualquer coisa que eu falava, eu era chamada de atenção. Era muito ruim. Mas assim, nada contra quem gosta de pescar. Deve ser super relaxante, né? Mas eu, que sou uma pessoa imperativa, que gosta de falar pelos cotovelos, não achei uma experiência tão legal. E também eu era bem jovem, eu deveria ter uns, sei lá, 13, 14 anos. Não queria calar a boca mesmo. Tem uma história do meu pai com os meus primos. Eu não sei se eu contei isso para vocês, mas que meu pai ama pescar. Ele é viciado em pescaria. Certa vez ele ia levar meus primos para pescar e o meu primo mais novo também falava pelos cotovelos. E eles falaram: não, não vamos levar ele porque ele fala demais, vai atrapalhar. Ele: não, não, eu vou me comportar, eu prometo. Aí ele ficou quietinho a pescaria toda, tão quieto, mas tão quieto, sem incomodar ninguém, que eles foram embora e esqueceram ele lá. Chegaram em casa, falaram: gente, cadê ele? Foram buscar, tiveram que voltar para buscar. Ele Meu tinha Deus, ficado tão tadinho. quietinho que esqueceram que ele tinha ido. Meu Deus. Então Fizeram a procede a cabeça coisa do dele. coitado, procede a coisa do silêncio. E quando eu fui pescar, era tipo com a minha família, né? Então eles tinham tanta intimidade para mandar eu calar a boca, sair, falar, para de falar. Então era bem cômodo para mim. O meu pai, ele gosta muito de pescar também. E ele tem um troféu de uma vez que ele foi pescar no Pantanal. E ele pegou, tipo, o maior peixe, assim, da viagem. Tinham várias premiações. Menor peixe, maior peixe, peixe mais difícil. Enfim, pegou o maior, que era super pesado. E ele disse que ele nem acreditou, assim, que também era isso. Ficava lá, assim, num silêncio, aquela água parada. Aí ele já tinha desistido, já não ia pegar nada, né? E aí o amigo dele, tipo, incentivou, né? Aí ele começou a puxar. E ele puxava. E falava, meu, não tem nada, tá preso numa pedra, eu tô puxando uma coisa, não é um peixe isso, tava puxando alguma coisa, sabe, ele tava achando. E aí ele puxava e nada do peixe vinha, e, enfim. Aí foi, continuou, até que veio, assim, um peixe de, sei lá, 50 quilos, sabe, assim, era um peixe imenso. Posso estar falando um peso errado, mas era muito grande, e aí ele ganhou um troféu. Ele gosta, às vezes ele vai pescar em alto mar, mas ele não tem os apetrechos todas as coisas, ele só vai com os amigos que tem. Não tem vara, não tem nada. Isso me levou a pensar numa coisa para fazer pela primeira vez. Ficar quieta. Tipo, ficar 3 dias sem falar. Fazer um voto de silêncio, uma meditação, assim, por um tempo. Ó, eu também falo pra caramba, Lê, então talvez seja um desafio importante, de repente, ficar sem falar. E ser pela primeira vez. Quando eu fiz um peeling no rosto, eu tive que ficar uma semana dentro de casa sem tomar sol. Então, como eu morava sozinho naquela época, eu fiz as compras todas da semana e fiquei em casa. Então, eu fiquei completamente em silêncio essa semana. Foi uma experiência muito boa, muito boa. Mas você nem falou no telefone, nem cantou, nem falou sozinho. Que aqui em casa, se eu fico sozinha, tem a Lola, então eu falo com ela. Ou eu falo sozinha, então tem que ser uma coisa bem concentrada mesmo. Não, eu conversei pelo telefone, pelo WhatsApp e tal, mas eu fiquei muito em silêncio ali. Eu aproveitei esse tempo que eu tinha que ficar em casa. Eu já sou uma pessoa introspectiva, mas eu aumentei muito minha introspecção e foi muito legal mesmo. No começo dá uma agoniada, né? Porque você fica pensando coisas para fazer. Mas depois de um tempo você entra numa vibe com você mesmo. É difícil explicar.
Muito bom. Eu acho que tem a ver também com isso de eu querer fazer uma, sei lá, o caminho de Santiago, andar com um propósito espiritual, assim, sabe? De chegarem até um determinado lugar. Tenho muita vontade de fazer isso, porque às vezes eu sinto falta de ter muito tempo de introspecção, porque eu acho que quando eu fico muito introspectivo, quando eu volto mais leve, eu volto mais entendendo quais são meus objetivos, quais são as minhas vontades de verdade e não ser uma pessoa simplesmente reativa. Ah, eu tenho que entregar tal trabalho, eu tenho que responder tal e-mail, eu me organizo melhor para os meus sonhos, para colocar meus sonhos em prática. Gostei, vou experimentar isso. Uma espécie de retiro, né? Vou tentar. E uma coisa para a gente fazer pela primeira vez, nosso podcast com plateia. Imagina a gente gravando o podcast num teatro com algumas pessoas, tendo intervenções de outras pessoas. Ó, esse aqui tá no coração. Nossa, que demais! Mas a gente já está fazendo pela primeira vez. Esse vai ser o primeiro episódio gravado online. Gente, a gente está fazendo remotamente essa gravação, porque a gente, Vanessa, teve uma questão aqui com horários e atrapalhou o nosso dia de gravação. Então, pela primeira vez, estamos gravando online o nosso episódio. Já é uma primeira vez. Gente, posso falar uma coisa? Só para, né, o episódio não ficar com essa ponta. Naturismo é um conjunto de princípios éticos, é um lifestyle, assim, pelo que eu entendi, sabe? Um jeito de viver. E o nudismo tem a ver diretamente com a roupa. Então, uma praia de nudismo, ela precisa ser naturista para ela ser um ambiente respeitoso. E não, né, assim, um ambiente, sei lá, onde as pessoas vão ficar de pau duro. Simples assim, bem objetivo. Objetivamente, eu achei bom. Enfim. E o nosso episódio está chegando no fim, e toda semana a gente dá uma dica. E essa dica pode ser uma série, um filme, uma música, um passeio. E esse é o quadro Destranca uma Dica. A dica que eu vou destrancar essa semana é um filme, ele chama Oito Mulheres e um Segredo. É um filme muito, muito divertido. É daqueles filmes que você fica torcendo, fica querendo saber o que vai acontecer, você fica torcendo pelas personagens. O elenco do filme é brilhante, brilhante. A história gira em torno de um assalto super elaborado, e é um assalto nada mais, nada menos que roubar um colar de diamante no valor de 150 milhões de dólares. A Debbie, que tem a ideia, ela tem tudo já na cabeça, assim, como que vai ser este assalto, e ela vai atrás de outras 7 mulheres para executar esse plano. E cada uma fica encarregada de uma parte do plano, né? E é muito bom de assistir, é muito bom de ver o desenrolar do filme, assim, então vale muito a pena assistir Oito Mulheres e um Segredo. Gente, a minha dica é o site Panelinha da Rita Lobo, que tem as melhores receitas, e o canal do YouTube da Rita Lobo, Panelinha também. Tem uma parte ali, tem uma playlist chamada O que tem na geladeira. Então, você pega, sei lá, cenoura. Ela vai mostrar várias formas de cortar a cenoura e vários tipos de cozimento. E como cada jeito de cozinhar essa cenoura vai dar um sabor e uma característica. Só que ela faz isso com todos os legumes. É muito legal e me ajudou muito a aprender a cozinhar. Então, esse canal da Rita Lobo, Panelinha, e o site que tem as receitas, vale muito, muito a pena para quem pela primeira vez quer fazer um prato gostoso, para quem pela primeira vez quer fazer um grande jantar. Ali é um bom caminho para a culinária. Vale bem a pena. Gente, a dica que eu vou destrancar hoje é um passeio cultural, que é a Oficina Cultural Oswald de Andrade. Na verdade, não é também só um passeio cultural, porque existem muitas oficinas que acontecem lá, então é bacana olhar a programação. Tem muita coisa de graça, tem bastante coisa com preços acessíveis, sempre coisas muito interessantes, muita peça boa para assistir. É legal para ver a arquitetura também do prédio, porque é um prédio muito antigo, onde funcionava a antiga escola de medicina da USP, e funcionava também a partir
parte de farmácia também, e eu descobri porque a minha avó estudou lá, porque minha avó fez farmácia na USP, e eu descobri que era o prédio em que ela estudou. Então também tem uma coisa sentimental, assim, é um espaço que eu gosto de visitar. Tem salas de ensaio, muita gente vai ensaiar a peça lá, então tem um trânsito de artistas muito grande, e tem também um café delicinho, um café colombiano, que tem docinhos, comidinhas, cafezinhos e almoço também, então bastante gente marca reunião lá, então é um lugar bacana para se visitar. Eu indico a Oficina Cultural Oswald de Andrade, dá uma olhadinha na programação. A minha dica da semana, que eu vou destrancar, é a análise do álbum Lemonade, da Beyoncé, feita pelo Spartacus, no canal dele do YouTube. A análise é dividida em 2 vídeos, cada um tem 22 minutos e alguma coisa, então é meio longo, dura 45 minutos. E o álbum Lemonade é um álbum visual, então ele analisa a letra, os símbolos que existem nos clipes, né, assim, é muito interessante, porque, enfim, ele traz muitos detalhes, assim, então é legal você assistir o Lemonade inteiro e depois assistir a análise, ou o contrário, que eu fiz o contrário, primeiro eu assisti a análise e depois eu fui assistir o álbum visual, e foi bem legal a experiência. Então, essa é a minha dica da semana. E eu acho que esse episódio tá acabando, porque todo mundo já trancou todas as dicas. Mas, se você quiser mandar alguma mensagem pra gente, se você quiser mandar alguma dica de tema pra gente, pode escrever no nosso Instagram, na nossa DM, que é @virou-uma-chave. E a gente adora ler, a gente acompanha as mensagens e fica muito feliz com os retornos, assim. E acho que é isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Comentem aí pra gente sobre as primeiras vezes de vocês, que vocês já viveram, que querem viver. E é isso. Beijo. Tchau, Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.